Olá, Rui, tudo bom? Em primeiro lugar, saudações rubro-negras. Não sei nem por onde começar para fazer pergunta para você, porque são tantos assuntos. Eu acabei de editar o diário confessional do Oswaldo de Andrade, e tudo que você fala sobre ele me parece que pode ser tema de outras perguntas aqui. Eu queria ir diretamente ao seu ensaio na Folha de São Paulo. Eu acho um pouco malicioso você colocar ali a consagração da semana em 1972, em pleno regime militar. A semana teve respostas por parte de todas as vanguardas disseminadas pelo Brasil, talvez não no Rio de Janeiro, inclusive dos nordestinos que falavam mal, ou seja, ela teve uma repercussão. As primeiras bienais de arte, que são dos anos 50, já tinham a Semana de 22 como uma das suas referências estéticas e, portanto, havia um reconhecimento. E a gente não precisa ir longe. Considerando que toda vanguarda se comprova pelo que ela produz, há uma cadeia de transmissão, uma correia de transmissão entre a Semana de 22 e a obra posterior do Mário de Andrade. Você falou que o Mário de Andrade era parnasiano. No mesmo ano da semana sai o Paulicéia Desvairada, que nada tem de parnasiano. Depois vem Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande do Oswaldo de Andrade. Vem Cobra Norato, do Raul Bopp. A Semana de 22 está presente nas bienais de arte, está presente no movimento da poesia concreta, que talvez tenha também o pecado de ter nascido em São Paulo, pode ser. E está presente na Tropicália. E está presente na Tropicália. E está presente na Tropicália, via Oswaldo. Então, eu não vejo como o reconhecimento da semana como só tendo acontecido nos anos 70, em pleno regime militar, como você sugere, com algum veneno. Olha, você citou o chamado legado da semana, né? Você citou essas coisas extraordinárias que aconteceram, né? Poesia Pau-Brasil, da Antropofagia, Macunaíma, etc., né? E você precisa citar também o integralismo, né? Também é uma consequência da Semana de Arte Moderna. Plínio Salgado, né, o fascista brasileiro por excelência, foi uma descoberta do Menotti Del Picchia, foi redator do Correio Paulistano, jornal do PRP, que também foi o grande veículo do modernismo. Plínio Salgado estava sentado no palco na primeira noite da Semana de Arte Moderna, e também leu os seus poemas lá. Depois ele continuou sendo amigo dos modernistas. Aí houve uma suposta briga entre ele e Oswaldo de Andrade, em 1924, 25 ou 26, talvez 26, quando ele inventou ele, o Cassiano Ricardo e o Menotti inventaram o famoso verde amarelismo, e aí houve uma suposta ruptura, né, entre a direita, que era o Plínio Salgado, e a esquerda do modernismo, que era o Oswaldo. Não era nada disso. O que houve uma briga entre a direita, que era o Oswaldo de Andrade, e a extrema-direita, que era o Plínio Salgado. E a prova de que o Plínio e o Oswaldo não eram tão diferentes assim é que, se você pegar a coleção da revista de Antropofagia, primeira dentição, você vai ver que os dois primeiros números, Plínio Salgado colabora com matérias de página inteira, né? Mas, Rui, sobre a língua tupi, na revista de Antropofagia. Você não está confundindo, desculpe fazer a réplica já em cima, mas talvez seja melhor não perder, você não está confundindo um pouco o perfil ideológico, social, biográfico das personagens com o legado estético? Porque, de qualquer maneira, Plínio Salgado deriva para uma coisa que não tem nada a ver com o Oswaldo, com o Mário e com outros, com o Raul Bopp, que eu acho que é muito importante dentro do contexto do legado dessa semana de 22. Eu acho que são coisas muito diferentes, né? O que tem uma coisa a ver com a outra? Que a relação do Oswaldo com eventuais oligarquias econômicas, o que isso contraria a sua obra estética? O Lima Barreto era contra o voto feminino, tinha uma série de posturas hoje muito reacionárias em relação a direitos civis também. Não deixou de ser um autor importantíssimo. Eu cito isso tudo no meu livro Voz da Metrópole. Eu reconheço todos aqueles problemas terríveis. O Lima Barreto era contra tudo, na verdade. O problema, eu acho o seguinte, por exemplo, por que o Plínio Salgado não pode ser, a trajetória do Plínio Salgado não pode ser citada entre os legados do modernismo, já que a esquerdice, o pseudo-esquerdismo do Oswaldo de Andrade é citado, entendeu? Né? Ninguém consegue provar que ele foi do Partido Comunista. Tudo indica que ele não foi. Ele não poderia nem ser expulso do Partido Comunista, porque ele nunca foi do Partido Comunista. Ele foi, no máximo, participou de algumas ações, como o babá do filho dele com a Pagu.
Isso é considerado uma coisa importante, né, da coisa estética do modernismo. Cita-se o homem do povo, né, como sendo quase uma continuação da revista Antropofagia. Então, quer dizer, eu não estou confundindo. Né, quem fez essa grande confusão, na verdade, foram eles. Né? Quando o Oswaldo Andrade começou a dizer que a Semana de 22 alterou todo o Brasil, né, a parte política, inclusive, e tudo mais, e tem que responder por isso. Você tem que procurar lá no passado para ver se está certo. Né? E procurando lá no passado, eu descobri que não está certo. Com relação à coisa estética, o pau-brasil, por exemplo, se você precisa, recomendo a você, Manuel, a leitura desse livro aqui, Biografia de Paulo Prado, pelo Carlos Berriel. Esse livro certamente não foi lido pelos atuais estudiosos da Semana de Arte Moderna. Ele foi publicado originalmente há uns 20 anos e saiu de novo agora há uns 10 anos e vai ser de novo uma nova edição agora pela Top Books. É uma biografia do Paulo Prado. O Paulo Prado, você sabe muito bem, foi a quem o Oswaldo dedicou o Pau-Brasil, a quem o Mário dedicou o Macunaíma. Paulo Prado era defensor de uma nova raça paulista que dirigiria o Brasil, formada por pessoas como ele, que eram descendentes dos primeiríssimos colonizadores, pré-1580, dos indígenas, né, que foram depois exterminados pelos bandeirantes, e pela imigração, né, pelos imigrantes. Né? Não entra negro na história. Né? Você pega toda a ideologia do Paulo Prado em Retrato do Brasil, você vê que os lugares mais atrasados do Brasil, como Rio de Janeiro, como a Bahia, como Pernambuco, são lugares onde havia mais população negra. Né? Então, quer dizer, a poesia Pau-Brasil, que também é uma coisa, né? É impressionante como num movimento que se pretendia modernizante, passou-se a pregar diariamente o primitivismo, né? Porque o pau-brasil é um primitivismo, para não dizer uma volta ao indianismo, né? Do Gonçalves de Magalhães, do Gonçalves Dias, etc. Mas é uma volta ao primitivismo, e esse primitivismo só inclui a população indígena, né? Não inclui os negros. O modernismo não quer saber de negros, né? E a coisa quando você se dá conta de que o monumento dos bandeirantes, do Brecheret, é uma obra da Semana de Arte Moderna, que só não foi construída na época que faltou dinheiro, mas é aquela ode aos bandeirantes, aos exterminadores de índios, né? Dá vontade de perguntar, quando o Oswaldo pergunta assim, Tupi or not Tupi, that's the question, eu acho que a resposta dele é not